de Comunicação inaugura um fórum de sustentabilidade. Vamos discutir as questões ambientais voltadas principalmente para a nossa cidade. Isso porque, se cada um fizer a sua parte, o mundo será bem melhor. E nós estamos fazendo isso, inaugurando esse projeto que você vai acompanhar agora. Nosso primeiro convidado é o presidente da Cesama, Júlio César Teixeira, é engenheiro, e vai conversar conosco na condição de presidente dessa companhia. Júlio, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço o seu convite, um prazer estar aqui com você, nessa manhã, para a gente debater esses assuntos tão importantes, não só para Juiz de Fora, mas para o mundo como um todo. A Cesama, a entidade que você preside e que conhece por muito tempo. O papel da Cesama na questão ambiental de Juiz de Fora, na questão de saneamento, água e esgoto. Vamos falar um pouco primeiro sobre a companhia e depois sobre os seus projetos. A Cesama ela é uma empresa pública municipal, que o capital dela é todo da Prefeitura de Juiz de Fora, e ela é responsável pelo tratamento e abastecimento da água da cidade e pela coleta e o tratamento de esgoto. A cidade, segundo a última estimativa populacional do IBGE, está com 577 mil habitantes. Então, dentro desse contexto, essa população, além da população flutuante, que todo dia vem à cidade para a prestação de serviços como educação, saúde, ela gera esgoto. E esse esgoto que é gerado, ele é lançado em vários córregos pelo município todo, e acabam atingindo o Rio Paraibuna. E o nosso atendimento hoje de tratamento de esgoto, porque o esgoto é coletado e o índice de coleta é muito elevado. 94% do esgoto gerado na cidade, ele é coletado, um índice bem superior ao índice brasileiro. No Brasil, em torno de 50% do esgoto gerado é coletado, 50% sequer é coletado. Fica na rua. Você ainda tem os desafios da nossa topografia, né? A topografia de Juiz de Fora ela é muito desfavorável. Então, nós temos grandes desníveis na cidade que dificultam muito a questão da coleta de esgoto. Mas isso foi superado ao longo de gerações. Eu acho que uma participação importante foi da figura do presidente Itamar Franco, que foi o fundador do antigo Departamento de Água e Esgoto, famoso DAI. Famoso DAI. E quando prefeito, a cidade não tinha abastecimento d'água. Então, quando a gente estuda a história da Cesama, a gente vê lá, em 1970, o doutor Itamar, já como prefeito, falando o seguinte: eu me comprometo a, antes de mudar a Cesama para a atual sede que nós ocupamos, colocar água em Juiz de Fora, porque faltava muita água em Juiz de Fora. Então, ao longo desses anos todos, a visão do doutor Itamar prevaleceu e a cidade teve um aporte muito grande de água. Então, a gente tem um abastecimento de água atendendo, quase universalizando a população, 97%, que diminuiu muitas doenças infecciosas parasitárias. Em sequência veio a coleta de esgoto, que avançou bastante na cidade. Hoje, 94% da população de Juiz de Fora é atendida pela coleta de esgoto. Mas o tratamento ele ficou para trás, e nós hoje só tratamos 7,5% do esgoto que é coletado. Mas a Cesama, por exemplo, ela começou como DAI, e depois passou a ser uma empresa com acionistas, tendo a prefeitura a única e principal acionista. O DAI ele começou em 1963, ainda na gestão Ademar Rezende Andrade. Isso, houve uma reforma administrativa, e a cidade não tinha um departamento de água e esgoto, e faltava, os jornais da época mostram, faltava abastecimento de água na cidade, Então é criado, dentro dessa reforma administrativa, o Departamento de Água e Esgoto, e o primeiro superintendente nomeado é o engenheiro Itamar Franco, E ele começa a estruturar o setor, para que a cidade evoluiu muito num curto espaço de tempo, que foi ali entre 1963 e 1972, deu um avanço muito grande, num espaço muito pequeno de tempo.
Mas aí a política de abastecimento da cidade já estava bem implementada, né, o Júlio? Sim. Com a reforma que Itamar Franco faz na administração pública municipal, com a criação do DAI, os serviços têm continuidade, que é fundamental na área de saneamento, que são obras muito caras, que tem um período de maturação entre você iniciar e terminar, às vezes longa, e às vezes muito longa por problemas de execução, né? E é importante ter continuidade. E ao longo desse período todo, alguns momentos que houve eventuais descontinuidade, mas a cidade avançou, né, no abastecimento d'água e na coleta do esgoto. Mas realmente na parte de tratamento ela ficou para trás, porque hoje o tratamento em torno do Brasil ele já está na faixa de 44% do esgoto coletado é tratado. E Juiz de Fora ainda está com 7,5%. Mas esse trabalho, a questão de levar água aos bairros da cidade, hoje nós temos quantos bairros? Assim, o nível de percentual de atendimento de água na cidade é quase 100%. 97%. Né? É um número invejável em termos nacionais. Um número invejável em termos nacionais. Né? O Brasil tem uma cobertura de abastecimento de água tratada de 84%. Juiz de Fora tem 97%. E como você fala, Paulo, o crescimento da cidade ele é intenso. Eu me formei no ano de 1990, aqui na Faculdade de Engenharia da UFJF. Juiz de Fora tinha 311 mil habitantes. Né? 32 anos depois, nós estamos com 577 mil habitantes. Então, houve um crescimento urbano muito acelerado e nem sempre planejado. Por isso que a Cesama ela tem que ter recursos para investimento de tal forma que ela possa atender o crescimento da cidade. Né? Então, mais recentemente, nós fizemos, né, o reforço do abastecimento da Cidade Alta, que na época que eu estudei, por exemplo, na Universidade Federal de Juiz de Fora, era uma região praticamente desocupada. O bairro Cascatinha estava surgindo. São Pedro era um bairro, né, de poucas habitações. Hoje, a Cidade Alta congrega grande parte da população de Juiz de Fora. Então, teve que reforçar o abastecimento lá. Recentemente, já esse ano, reforçamos o abastecimento dos bairros Linhares, Grajaú, né, Vitorino Braga. E estamos terminando uma rede tronco lá no Sagrado Coração, que é uma outra região que vai crescer intensamente. Então, esses investimentos eles têm que ser feitos continuamente. A Cesama é uma empresa que dá lucro, né? E 25% do lucro que ela dá, ela repassa na forma de dividendos para os seus controladores, que basicamente a Prefeitura de Juiz de Fora, com 99,99% das ações, e o Denlurb com 0,01%. E os outros 75% do lucro é reinvestido em obras. Por isso que a Cesama tem um volume de obras muito significativo. O ano passado, nós, para uma empresa de médio porte, nós investimos 64 milhões de reais em obras, né? De tal forma a ter sempre os serviços de boa qualidade e, sobretudo, né, com cobertura, porque a água, isso não é muito valorizado, mas a água tratada é uma das maiores invenções de todos os tempos, não é uma opinião minha. Não, mas você que é um especialista, podia até falar um pouco para os nossos telespectadores que estão acompanhando aqui nas redes sociais, enfim, nas nossas plataformas. Eu dediquei minha vida ao saneamento, né? Formei aqui em Juiz de Fora e pude fazer pós-graduação, mestrado e doutorado nessa área. Então, o tratamento de água ele tem um impacto muito grande na vida de todos nós, porque ele diminui as doenças infecciosas e parasitárias e tem como consequência, entre outras, o aumento da nossa expectativa de vida. Se nós compararmos a expectativa dos nossos avós ou com os nossos bisavós, né, houve um aumento da expectativa de vida. Então, garantir não só que as pessoas tenham água, mas tenham água tratada, é um objetivo que nós temos que ter.
E nós, quando vamos em alguns lugares que ainda não tem em Juiz de Fora, e aí eu vou falar de Penedo, do distrito de Monte Verde, do distrito de Chapéu d'Uvas. A água de lá vem de onde? A água de lá não é tratada, ela vem de propriedades particulares. Então, esse é um desafio ainda que a Cesama, na parte de água, tem que enfrentar, né? E a gente tem a vontade, a determinação e o sonho, né, de, no final da nossa passagem, deixar pelo menos esses 3 distritos que faltam com água tratada também, de forma que a gente possa universalizar o benefício, né, desse serviço fundamental para a saúde pública, né? Doutor Júlio, nós temos hoje a represa de Chapéu d'Uvas, temos João Penedo, que é o principal ponto de abastecimento da cidade, embora Chapéu d'Uvas seja maior, e tem a de São Pedro. Como é a distribuição de águas em termos percentuais dessas 3 grandes represas? Essas grandes represas, hoje nós temos que 50% vem de João Penedo, né, que é a nossa represa mais antiga, feita nos anos ainda dos anos 30, né? Temos 42% que vem de Chapéu d'Uvas, mas Chapéu d'Uvas vai cada vez mais ampliar a sua participação, né, porque João Penedo chegou no máximo e Chapéu d'Uvas tem capacidade de fornecer mais água. E 8% lá na estação de tratamento de água de São Pedro. Então, essas 3 represas... São Pedro é interessante, ela enche e esvazia rapidamente, né? Porque ela é uma represa pequena, então ela tem uma variação muito grande, como você falou. Choveu um pouco, ela enche rapidamente, né? Tem uma seca um pouquinho mais intensa, ela tem um limite, ela esvazia muito grande. Ela abastece a cidade alta toda ou não? Abastece a cidade alta ainda toda, mas ela está sendo reforçada porque a gente está trazendo a água de Chapéu d'Uvas, né, para a região, a cidade alta. Por quê? Para que é uma tendência que a gente tem construído, que todas essas represas tenham 2 fontes de água, né? Então, é o seguinte, a gente vai olhar lá, né, a estação de tratamento de água do Distrito Industrial recebe água de Chapéu d'Uvas e do Ribeirão Espírito Santo. Aqui, João Penedo, da represa que está ali na frente, e de Chapéu d'Uvas. E lá na estação de tratamento de água, da represa de São Pedro e também de Chapéu d'Uvas. Então, a gente quer manter todas as nossas 3 estações com pelo menos 2 fontes de água, para, se faltar alguma delas, a gente possa ter, né, garantia que não vai faltar água. Agora, no início da nossa conversa, nós falamos sobre as dificuldades topográficas da cidade, mas, ao mesmo tempo, há algum tipo de vantagem. Isso porque eu li, e aí você vai me corrigir se eu estiver errado, que essas cidades muito planas, elas também têm dificuldades por conta da rede de esgoto, porque aqui boa parte da nossa água desce por gravidade, não é isso mesmo? Exatamente, perfeitamente. Então, a água em si é um obstáculo, porque ela tem que ir normalmente dos pontos baixos para os pontos altos. Então, o que acontece, Paulo? Nós temos um consumo de energia muito significativo na Cesama. Por causa das elevatórias? Por causa das elevatórias. São 187 elevatórias. Nossa conta mensal de eletricidade é R$ 1.900.000 e é a nossa terceira despesa. Então, quando agora a gente está com as notícias chegam de aumento da conta, né, de entre 12% e 13%, né, nos leva a buscar cada vez mais usar de forma eficiente energia, que é você ajustar o funcionamento dessas bombas para consumir o menor percentual de energia e pensar num futuro próximo, né, de gerar energia, né? Perfeito. Talvez até a partir do sol. Então, esse está no nosso horizonte, né, porque o custo da energia elétrica está ficando muito caro no país, né, e isso acaba sobrecarregando o consumidor. Porque vocês não repassam para o usuário esse preço? Bom, hoje nós repassamos, futuramente a gente pretende diminuir, porque uma das metas de um serviço de saneamento, que é muito importante falar isso, é a modicidade tarifária, ou seja, ter uma tarifa ao alcance das pessoas. Porque senão você tem o serviço, mas a pessoa não consegue pagar pelo serviço.
Então, acho que a gente está no caminho certo, a gente tem uma inadimplência de 2,3%, uma inadimplência baixa. Então, nós temos que continuar fazendo o que estamos fazendo, ou seja, gerando lucro porque somos uma empresa, mas, por outro lado, também trabalhando para que a tarifa ela seja acessível, né, para as populações mais baixas. E por isso que a Cesama tem duas tarifas. Ela tem a tarifa comum, para a maioria das pessoas, e aqueles que estão no cadastro único do governo federal são beneficiários da tarifa social, ou seja, eles pagam 50% do que os demais da população, né? Essa é uma política pública que a Cesama e outras empresas de saneamento fazem para garantir àqueles que mais necessitam o direito à água e esgotamento sanitário. Vamos voltar aqui sobre os nossos reservatórios, Chapéu-d'Uvas, São Pedro e João Penido. Chapéu-d'Uvas, você mesmo disse, era 47%, não 48%, é? Mas ela tem um outro papel também, que é de regular o nível do Rio Paraibuna. Seria isso mesmo? Com certeza, ela foi feita, né? Ela começou a ser feita lá, mais ou menos, lá nos anos 50, com a finalidade única de controlar as enchentes do Rio Paraibuna. E isso é feito, Paulo. Então, quando chove muito na cidade, nós fechamos as comportas de Chapéu-d'Uvas para não permitir que as enchentes sejam piores do que já são, né? E quando, por outro lado, a vazão, como vai acontecer agora nos meses de junho, julho, agosto, a vazão diminui muito, e como tem muito esgoto no rio, o cheiro pode ficar agressivo, nós abrimos a represa de Chapéu-d'Uvas de tal forma a manter ele sempre com uma lâmina constante ao longo do ano todo. Então, ela foi feita para esse objetivo. Depois, teve-se a ideia de utilizá-la no abastecimento de água, uma água de excelente qualidade, uma água que traz assim, um conforto muito grande para os prefeitos municipais, né? Porque nós temos muita disponibilidade de água, né? E um exemplo que eu falo para você é o seguinte: se a empresa Heineken ela tivesse optado por vir para Juiz de Fora, e nós lutamos muito, e nós da Cesama tivemos um papel muito significativo nos protocolos de intenção, tentando trazê-la para cá, ela precisava de um volume de água correspondente a uma cidade de 37 mil habitantes. Então, o Juiz de Fora está numa situação tão confortável que, se a cervejaria tivesse vindo para cá, nós tínhamos total condição de atendê-la imediatamente, sem fazer obra de ampliação. É como você acrescentar, se a cervejaria viesse aqui, mais 37 mil pessoas à cidade, e nós teríamos condição de atendê-la, né? Mas eu acho que ela teve uma visão... Talvez logística também, né? Para o sul de Minas, ali perto Mas de São eu Paulo. acho que a água fez toda a diferença, porque ela acabou se estabelecendo a 6 quilômetros de um lago muito maior que Chapéu-d'Uvas, né? que é o Lago de Furnas. Então, Passos está a 6 quilômetros do Lago de Furnas. Então, ela vai ter lá uma captação superficial, ou seja, as bombas vão ficar numa balsa, vão bombear por tubulações chamadas adutora, com um pequeno trajeto, água de excelente qualidade, né? Porque ela precisa de um volume muito significativo de água. Mas, Júlio, a gente estava falando sobre a questão lá da represa João Penido, não, que é já mais antiga, mas lá de Chapéu-d'Uvas. E aí você toca num ponto que eu acho de grande relevância. É, hoje, um manancial estupendo que possa garantir a água por mais 30, 40 anos aqui na região, mas com uma característica interessante, Júlio. Ele não está em Juiz de Fora. Não está em Juiz de Fora. E isso daí é uma preocupação grande, né, Paulo? Porque ele está nos municípios de Eubank da Câmara e Santos Dumont, que nem sempre tem uma visão igual a de Juiz de Fora. O Juiz de Fora interessa preservar ao máximo a qualidade dessa água para o consumo da população. E, às vezes, os outros municípios vão ter outras visões. Tentou-se fazer, no governo do prefeito Almas, uma coisa que era interessante, um consórcio,
mas que não conseguiu ir para frente. Então, é uma questão que ainda não está solucionada, de tal forma de buscar que tenha a exploração da atividade econômica, sim, pois ela é necessária, mas preservando o meio ambiente, que é o conceito de sustentabilidade. A ocupação do entorno é estratégica para isso, né? Sim. Se a ocupação do entorno for feita de forma a degradar com atividades poluidoras, a qualidade da água vai cair, não que ela fique inviável para o tratamento, mas o tratamento vai ficar cada vez mais caro, e aí o custo da água tratada vai aumentar, né? Mas nós esperamos que, com muita paciência, persistência, negociação, entendimento com os municípios vizinhos, nós consigamos chegar a um denominador comum que seja bom para todos, né? Eles recebem algum tipo de royalty por conta disso? Não, não recebe, né? O Paraibuna nasce lá em Antônio Carlos, mas a represa está entre Santos Dumont e o Banco da Câmara. Muito bem. Então, vamos agora voltar a uma outra questão que eu acho que é de estratégia. A questão da João Penido. Ela tem vida até quanto tempo, Júlio? Olha, Paulo, a gente trabalha porque ela tem a vida por muitos e muitos anos ainda, né? Ela é muito importante. Ela pode um dia ser retirada? Pode. É interessante que ela seja retirada? Não. Então, por isso que a nossa atenção com ela é muito grande, né? Diariamente é verificado a segurança estrutural dela, de 15 em 15 dias é feita uma avaliação, né? E são feitas ações para tentar inibir, mas é muito difícil, a ocupação das suas margens. Pelo menos a ocupação das margens não é o ideal que está acontecendo, mas não é feito com indústrias, né? São feitas com casas de veraneio. Houve uma preocupação quando foi feita a ligação entre a 040, ali na altura de Dias Tavares, até a MG 353, ali na altura de João Ferreira, aquele corte que você faz, essa ligação entre as duas rodovias, por conta das nascentes que abastecem ali a represa João Penido. Foi feito algum tipo de proteção? Sim. Mas o suficiente para garantir a qualidade da água e a sua perenidade ali, Júlio? Nós não sentimos até o presente momento alteração na qualidade da água depois de terminada a estrada. Mas ali, né, nós na Cesama que trabalhamos com gestão de risco, né, ali é um ponto de risco para nós, porque ali passam carretas. As contenções elas não são 100% seguras. Então, ali é um ponto de preocupação, sim, até porque o projeto que foi aprovado, ele não foi executado em sua totalidade. Então, nós temos ali um ponto de fragilidade que ficou, né? Foi uma rodovia feita pelo Estado de Minas Gerais, então ali é um ponto que nos traz preocupação. Então, por isso que nós temos muita atenção, e essa atenção é diária mesmo, né? Tem que ter esse compromisso diariamente de manter essas represas, né? Gostaria de voltar só um pouquinho, Paulo, sobre a Chapéu d'Uvas, porque Chapéu d'Uvas não pertence a Cesama, né? Chapéu d'Uvas é uma barragem da União, que nós não temos até agora, apesar desde a minha entrada, né, e o meu esforço junto ao patrimônio da União, que ceda para nós oficialmente, porque hoje nós somos responsáveis por tomar conta de Chapéu d'Uvas, não só pela importância para o tratamento da água, mas se um eventual acidente acontecer, as consequências são muito dramáticas. E recebemos o ofício, o ano passado, né, do governo federal, dizendo que não tem recursos para fazer a manutenção de Chapéu d'Uvas. Então, nós assumimos de forma informal, né, porque não temos nenhum documento que nos autoriza a fazer isso, mas com o conhecimento da União, que tem tentado passar para nós, né, porque tomar conta dessas represas é muito importante. É um risco muito grande para quem está na gestão da Cesama assumir esse compromisso para a vida profissional, mas você tem que chamar para si, né, para ser cuidadoso com essas represas. Saber que a segurança dela é fundamental, é prioridade zero, tem que tomar conta, manter visitas diárias, né, de 15 em 15 dias, avaliação e auditoria anual,
para ver se está tudo funcionando bem. E aí, nesse aspecto, nós já falamos um pouco sobre isso, da questão da despoluição, porque ela regula o nível e, por consequência, também ajuda na despoluição, porque vai gerenciando o fluxo de água. Sim, dilui. Quando o esgoto está muito concentrado, abre a barragem de Chapéu do Uvas, né, para diluir o esgoto e a população não sentir, se ela não existisse, nos meses de seca, a população sentiria um cheiro mais agressivo, né, no envolta do Rio Paraibuna, né, que recebe todo o esgoto que é produzido na cidade de Juiz de Fora, ele acaba atingindo o Rio Paraibuna. Agora vamos pegar na questão da sustentabilidade e tratamento do Rio Paraibuna. Vamos falar agora do nosso principal rio, seus afluentes. Em que estágio está o projeto de despoluição do Rio Paraibuna, Júlio? Porque ele começou lá atrás, em 2003, mais ou menos, foi isso? Ele começou muito antes, né? Eu sou testemunha do início dele, né? Ele começa na gestão do prefeito Tarcísio Delgado, a parte de tratamento de esgoto, no ano de 1996, quando o prefeito Tarcísio Delgado, se eu não me engano, no mês de dezembro, faz 3 empréstimos na Caixa Econômica Federal para fazer a primeira estação de tratamento de esgoto, que é a estação de tratamento de esgoto que atende a Mercedes-Benz e o bairro Barreira do Triunfo, que ela já funciona desde 1999. Né? Então, ali começa o processo de despoluição do Rio Paraibuna. Depois foi feito Barbosa Laje, que foi a segunda estação. E depois, em 4 de junho de 2007, vai fazer 15 anos, é dada a ordem de serviço para fazer a despoluição de grande parte da cidade, né, que é a calha do Rio Paraibuna, ou seja, passar interceptores, tubulações de grande porte, numa margem e na outra da Avenida Brasil. Então, foi em 97 que começou. Por problemas outros, a obra foi licitada, mas não pôde começar, né, por entendimento do Tribunal de Contas da União, enfim, e ela começa efetivamente, as obras começam em 2013. Né? Então, em 2013, a obra vem sendo implantada, né? E hoje nós tratamos, como eu falei no início, 7,5% do esgoto. O projeto está pronto. A fase chamada, ela acabou. Eu queria que você desse assim, uma visão, não tão técnica, mas assim, para a pessoa que está acompanhando a gente nas redes sociais. São feitos tubulões às margens do rio, não é? E eles captam o esgoto que vem pelos vários afluentes da cidade, porque hoje não há uma coleta. Não adianta tratar o rio principal se os afluentes continuarem colhendo o esgoto e jogando dentro do rio. Exatamente. Então, você me ajuda, foram instalados, né, de 2013 até os dias de hoje, tubos de grande porte nas margens do Rio Paraibuna, que vão receber as redes de esgoto que chegam das ruas da cidade, né? E também vão ser feitos tubulações também em córregos, que eu vou falar daqui a pouco, né? Então, nós vamos coletar esse esgoto todo, né, essa e as próximas gerações, para ir tratando. Então, agora, aquilo que é chamado a calha do Rio Paraibuna, né, que pega ali de Barbosa Laje e vai até a estação de tratamento União Indústria, que foi inaugurada em 2018, ela está pronta, mas ela só recebe 15 litros por segundo, porque a estação é mais fácil de fazer, ela ficou pronta. São as ETs, né? São as ETs. Então, a ET União Indústria, ela tem capacidade para receber 860 litros por segundo. Hoje ela recebe 15 litros por segundo, porque a obra estava em execução. Tinham dificuldades, desapropriações precisavam ser feitas. As desapropriações foram feitas e foram pagas, né? Importante. Depois, quando foi fazer o viaduto do Tupinambás, que tem o nome no querido amigo, né, o engenheiro Renato Abramo, quando fez a fundação, perfurou a tubulação que leva o esgoto para a estação de tratamento. Aí teve que refazer esse trecho, até que nós terminamos em 2021 a obra. Então, a obra que começou em 2013, terminou em 2021. Então, quando a gente ia inaugurar, infelizmente, teve um furto de energia,
né? Esse é outro problema que as metrópoles estão enfrentando, né? Sim, todas as metrópoles. Aí que nós fizemos? Nas 7 elevatórias que têm equipamentos mais importantes da Cesama, nós temos segurança 24 horas armada. É uma nova realidade, né, que exige isso, para que a gente possa, agora no dia 31 de maio, inaugurar a obra que começou em 2013, ela começar a funcionar, né? Então, no dia 31 de maio, aniversário da cidade, às 11 horas, ali na Elevatória Independência, logo no início do viaduto Augusto Franco, vai ser ligado às bombas que vão jogar nessa primeira fase. Ela teve uma intercorrência no curso, porque ela estava bem adiantada e, de repente, teve um problema lá, teve que fazer uma nova escavação, não foi isso? Foi o viaduto do Tupinambás perfurou a tubulação. Então, se bombeasse... Ah, sim, então, entendo. Porque ele é lá na frente, mas a estação é ali perto do viaduto na Espírito Santo. Isso, a Espírito Santo bombeia para ser tratado lá na usina 4. Sim. E no meio do caminho a tubulação foi rompida. E tinha um trecho que estava inacabado, que dependia de desapropriações. As desapropriações foram feitas, a tubulação foi concluída, né? Que foi um processo judicial que demorou algum tempo. Isso foi terminado o ano de 2021, foi isso que nós fizemos em 2021. E agora só tá para te ajudar de novo, né? Eu tenho que fazer o papel assim da dúvida para facilitar o entendimento de quem está nos acompanhando. Nós temos, então, o tubulão, as margens do rio. Sim. Não é? Está aqui o Rio Paraibuna. Agora, os afluentes também terão esses tubos de captação? Terão também, né? E aí, só para poder te colocar mais um problemático para você ainda. Juiz de Fora, se a gente sair depois do Manuel Honório, a gente vai até o final da cidade, a gente não vê um rio, porque estão todos eles já cobertos. O principal deles, o Córrego Independência, por exemplo. Enfim, esse trabalho, vocês vão passar por dentro desses córregos aí? Nós vamos começar com a Independência. Então, quando chegar o dia 31 de maio agora, nós vamos bombear o Independência, parte dele, vamos começar com 200 litros por segundo, né, para não impactar muito a população que mora lá no entorno da estação de tratamento de esgoto, porque chega lá 15 litros por segundo, agora vai começar a chegar no dia 31, 215. Aí, quando passar um mês, nós vamos aumentar para 315, então tem que ir devagarinho para não gerar impacto na população que mora também na redondeza, porque certamente vai trazer um cheiro ruim, né? Depois dessa fase, Paulo, nós vamos para a Rua Alfield, né? Porque o que vem ali pela Independência vem o esgoto da Universidade Federal de Juiz de Fora, do Dom Bosco, do Cascatinha, do São Mateus, da Avenida Independência. Isso tudo nós já vamos começar a bombear. Depois, até o final deste ano, né, do ano de 2021, nós vamos pegar o esgoto que vem do centro, que sai ali na Rua Alfred, uma galeriazinha que sai ali na Rua Alfred. Já estamos em 2022. Já 2022. É porque nós tivemos 2 anos aí de Covid, de pandemia, a gente pulou o calendário, né? É impressionante. Não, é sério. É sério. Não é? Né? E 2022, aí nós vamos pegar ali, que sai ali uma boca de esgoto ali no Rio Paraibuna, quem passa, vê uma boca de esgoto, ali é o esgoto que vem da Rua Alfred, São João, Santa Rita, Marechal, Floriano. Aí vamos coletar aquele e jogar na estação. Então, nós iremos fazendo a interligação. Mas você tocou num ponto importante, que pouco é discutido, que é a fase 2 do Paraibuna. A fase 2 do Paraibuna é a despoluição dos córregos. Então, nós já contratamos uma obra dificílima sob o aspecto técnico, a despoluição do córrego Tapera, que vem lá do Parque Guarani, passa pelo Bandeirantes, Bom Clima, até chegar no Rio Paraibuna. A população não sabe, mas o que tem de rio passando aqui por baixo dessa cidade é impressionante, né? Juiz de Fora, ela né, minha avó que falava, né, Juiz de Fora é um conjunto enorme, minha avó nasceu em 1908, viveu a vida toda, né, uma quantidade enorme de córregos que foram canalizados, né? Então, no tratamento dos córregos, que nós começamos agora, o primeiro que nós contratamos foi o Tapera, né, já está sendo executado, um lugar extremamente difícil de trabalhar, né, a empresa está tendo muita dificuldade,
né? Dali vem mais 95 litros por segundo. Né? Contratamos agora, já assinamos o contrato da despoluição do Santa Luzia. Santa Luzia são mais 150 litros por segundo. E depois o que vai dar o grande salto, né, que nós estamos esperando a liberação da Caixa Econômica Federal, é o córrego São Pedro, porque aí vai pegar toda a cidade alta, aí um volume entre 200 e 250 litros por segundo, né? Vai vir uma tubulação coletando o esgoto todinho e ela interliga na tubulação do Rio Paraibuna para ser levado ao tratamento. Eu vou permitir agora só uma questão, Paulo, fazer aqui, dizer a você o seguinte: toda essa obra ela é feita com o apoio da Caixa Econômica Federal, que é um grande parceiro que tem sido feito com a Cesama. Nós não fazemos nada sem anuência da Caixa. Então, por exemplo, o projeto de São Pedro está pronto, mas ele só vai ser licitado o dia que a Caixa Econômica falar para nós: ó, os preços que vocês estão pagando estão compatíveis com o que a gente acha justo, né? Pode atrasar um pouco mais, mas eu acho que para a segurança e tranquilidade da Cesama, da Caixa Econômica Federal, e uma chance de sucesso maior, né? Então, é um trabalho feito com esse grande parceiro. Você tem que ter linhas de financiamento, porque são projetos muito caros, né, Júlio? São caríssimos, né? Nós já gastamos 105 milhões de reais. E você ainda tem que fazer a separação da água da chuva, que é a água pluvial, do esgoto também, né? Aí que eu falo, né? Eu acho que eu não verei pela expectativa de vida, mas todo ano nós gastamos 12 milhões de reais separando redes de águas pluviais de redes de esgoto, né? Então, por exemplo, já fizemos no Vila Ideal todo, e vamos ter que caminhar, e temos que compartilhar, fazendo essas obras, pensando nos impactos, no trânsito, né, na vida das pessoas. Então, vira e mexe, as pessoas veem: a Cesama está mexendo de novo. É separando as redes de águas de chuva das redes de esgoto, porque elas não podem. Exatamente. Então, nós temos essa aplicação contínua de 12 milhões por ano, separando, né, que vem, por exemplo, o Vila Ideal, que chegava a 15 litros por segundo, agora já chega a 27, só de separar as águas. E isso daí vai levar décadas, porque a vida, essas obras elas têm que ser conduzidas sem parar a cidade. Então, esses são os grandes desafios que a Cesama tem pela frente, né? Que a cidade tem pela frente. A cidade, né, Paulo, é um sistema vivo, complexo, com as suas diferentes atividades econômicas, com as suas necessidades de transporte e mobilidade urbana, com as suas necessidades de crescimento. Então, a gente tem que compatibilizar isso tudo, né? E é com a questão do planejamento, né? Juiz de Fora, hoje, né, nós vamos colocar, começamos agora em 2022, vamos colocar uma rede de água na Deusdete Salgado, porque a Deusdete Salgado não tem água tratada. Uma avenida importantíssima para a cidade, porque é a saída da Juiz de Fora, que é um polo também de desenvolvimento, mas que a água não era captada de acordo com as normas técnicas. Na realidade, nós não... Aliás, tinha muita inundação ali, inclusive. Tem. Nós não temos ali sequer fornecimento de água tratada, então não tem água tratada. O empreendimento que foi feito ali recentemente foi um empreendedor privado que puxou a rede, né? E como ali é um vetor de crescimento da cidade, agora nos anos de 2022, 2023, nós vamos levar água tratada até o trevo do Salvaterra. Nos anos de 2023, 2024, nós vamos fazer a coleta de esgoto que vai ser gerado quando a água for colocada ali. Então, todos os empreendimentos ali dependem de água de poço, que nem sempre são de um custo razoável para se obter, porque às vezes tem que ser poços profundos, são muito caros, e nem sempre tem a qualidade desejável, né, para as necessidades dos empreendimentos, porque ali é um vetor de crescimento da cidade. Então, a Cesama vai, em 2022 e 2023, botar água na Deusdete Salgado. 23 e 24 vai botar a rede de esgoto lá para permitir que aquela região cresça, que ela tem
como você muito bem observou, um potencial muito grande de desenvolvimento ali. A prefeita Margarida Salomão anunciou recentemente, já está implementado, já está em execução, plano de drenagem em diversas regiões da cidade. Qual que é o papel da Cesama nesse projeto também? A Cesama ela só vai ter um papel. Foi criada uma taxa chamada taxa de drenagem, que deveria ter sido iniciada a cobrança nesse mês de maio e não começou por uma falha do sistema comercial da Cesama, que é muito antiga, né? Não deu para rodar, né? A gente às vezes até lê os jornais, as pessoas, não, houve algum motivo, não houve momento político nenhum. Ele não rodou o sistema mesmo, porque foi muita informação, são 157 mil contas, então muitas informações, mas começa a ser cobrado agora em junho. A Cesama vai arrecadar esse dinheiro e vai passar para um Fundo Municipal de Saneamento Básico, que vai ser administrado pela Secretaria de Obras, que é o órgão responsável por planejar as intervenções de drenagem urbana, que é um grande desafio, Paulo, para a cidade. O crescimento dela, como se deu, e as mudanças climáticas que o mundo está passando, nós acabamos de ter o verão mais chuvoso dos últimos 38 anos. Estamos hoje aqui... Você gostou, né? Porque os abastecimentos os mananciais ficaram cheios, né? Ficaram cheios, mas ficaram cheios também, teve até a preocupação muito interessante dos vereadores, o seguinte, será que não ficou cheio demais? Graças a Deus eles têm vertedouros que são estruturas para jogar água que cai demais, né, e jogar no Rio Paraibuna, né? Então... isso daí, as represas são seguras. Mas essa chuva muito intensa que vem acontecendo, mudou, não é o caso só de Juiz de Fora. No mundo todo, talvez o Brasil esteja sofrendo um impacto maior por causa das mudanças que têm sido feitas na Amazônia, que tem mudado profundamente o regime de chuvas. Nós tivemos aqui uma chuva que destruiu a cidade, mas quando eu lembro com muita tristeza o que aconteceu em Petrópolis, porque aqui a gente tivemos muitos prejuízos materiais, as pessoas tiveram as suas casas invadidas por água, mas não morreu ninguém. Quando morre, aí que a sensação de impotência, né, de não ter conseguido dar um tratamento para isso. Eu falei a questão da drenagem porque, mesmo a Cesama não tendo papel ativo, ela sofre as consequências também. Demais. Por exemplo, nós estamos gravando esse programa aqui no Moinho. Aliás, eu quero agradecer muito aos diretores do Moinho que nos cederam esse espaço, aliás, esplendoroso para você fazer eventos, e que nós estamos realizando essa entrevista aqui. E aos fundos do Moinho está o bairro industrial. O bairro industrial é um dos mais acionados assim, em termos de demandas quando chove. É o mais. É impressionante, porque ele parece que é um pouco abaixo do nível do Paraibuna. Aí dá o refluxo. Por que eu falei da Cesama? O refluxo de água, ela entra nos banheiros e pega o esgoto, enfim, é um problema seríssimo para a população e que parece que vai ser resolvido agora. Nós pretendemos, né, a Secretaria de Obras contratou uma empresa para fazer o projeto está sendo desenvolvido para ver se diminui. Mas como você falou, como grande parte da cidade tem redes mistas, ou seja, as pessoas por falta de conhecimento ou até falta de ter duas redes na rua, jogam a rede de água, de chuva nas redes de esgoto, acabam rompendo a rede de esgoto ou então voltando o esgoto para dentro das casas. E esse é um trabalho que tem que ser feito durante décadas, né, para minorar esses problemas. Aliás, então, a gente tem que falar para as instâncias políticas, principalmente, né, Júlio, que um trabalho como do porte desse, de despoluição de um rio Paraibuna, ou de captação, de mudança de água, da captação do esgoto, não é um trabalho de uma gestão só. É um trabalho que leva anos e anos e anos e não pode passar por soluções de continuidade. Senão a cidade começa a perder, aí se interrompe uma determinada etapa, não avança, e a população é que acaba sendo prejudicada, não é isso? Concordo plenamente com você. Então, você veja, terminou o governo do doutor Antônio Almas, entrou o governo da professora Margarida Salomão, né, e o trabalho na Cesama teve continuidade,
porque nós não podemos perder tudo que foi feito para começar do zero. Um ou outro detalhe é ajustado, como, por exemplo, as obras eram tocadas pela Secretaria de Obras, que ela tem aí no seu escopo fazer contenção de costas, fazer a drenagem de águas pluviais. A Secretaria de Obras talvez não pudesse dar tanta atenção quanto a Cesama pode dar. Mas aí são estratégias de gestão, não houve paralisação do serviço. Não, os serviços continuaram, apenas o gestor do contrato passou a ser a Cesama, que pode dar mais dedicação a esse projeto e tentar acelerar ele, porque ele passou a ser para a Cesama, ele é o principal projeto que nós temos, né, por quê? Nós tratamos hoje 7,5% do esgoto. Quando a gente ligar a estação no dia 31 de maio com 200 litros por segundo, nós vamos pular de 7,5% para 30,8% do esgoto da cidade tratado. 30 dias depois, nós vamos passar para 300 litros por segundo a elevatória ali em Independência. Chegaremos a 42,5% do esgoto tratado. E quando a gente chegar e ligar a rua Alfield, que é todo o centro da cidade, nós chegaremos no final desse ano de 2022 com 47,5%. Esse salto tão grande de 7,5% para 47,5%, ele é possível pela continuidade. Se tivesse descontinuidade, né, eu quero ver, né, quando deixar o cargo, passar para os meus sucessores e assim por diante, que tenha sempre continuidade, né, no serviço de despoluição do Rio Paraibano, que em todo lugar do mundo é assim. E a Cesama, ela tem essa estrutura para poder fazer esse acompanhamento? Aí eu queria que você falasse um pouco sobre a empresa. Ela está estruturada para cumprir essa meta? Olha, eu acho que a Cesama é uma empresa pública muito boa, né? Ela tem um sistema de governança com conselho de administração autônomo e independente, tem a diretoria executiva da qual eu faço parte, tem o conselho fiscal que toma as contas trimestralmente e tem o comitê de auditoria que faz 10 a 12 auditorias anualmente. Esse é o sistema de governança corporativa que nós temos, que nós muito gostamos quando chegamos lá e estamos fortalecendo. Criamos, mais recentemente, a gestão de riscos, que é uma equipe que trabalha avaliando os riscos de cada contrato, tanto comercial quanto tecnicamente, né? Que o risco é fundamental ele ser avaliado e quantificado antes de iniciar qualquer empreendimento. E temos a terceira parte que nos é muito cara, Paulo, que é a parte de compliance, né? Então, a Cesama está sempre aberta para prestar contas, oferecer toda a ajuda, informações que o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União solicitar, o Tribunal de Contas do Estado, né, o Ministério Público, a Câmara Municipal, né? A empresa ela tem que ser transparente. Ela não pode, de forma alguma, pelos recursos que movimenta, né, ter dúvida que comete erros, que é da natureza humana. Sim, mas quando você tem compliance, que é hoje não é a grande novidade, mas é um fato recente na história do país, né? Isso. As empresas perceberam que se elas não tiverem controle da sua gestão e transparência, principalmente por isso, elas não terão acesso ao público. Porque ele precisa também, o grande cliente, o público, ele precisa saber de quem que ele está contratando o serviço. E principalmente no serviço público, então, isso é fundamental, não é? Você toca num ponto-chave, né? Agora, nessa altura. O governo federal indica, como aprovou a lei em 2020, a Lei 14.026, indicando que o caminho é privatizar todas as empresas de saneamento, né? Eu acho que não é uma boa medida, porque este ano de 2022, a Cesama aumentou sua conta em 5,19%. As empresas privadas aumentaram suas contas em 15%, em média, né? Então, vai haver um aumento das tarifas, o que vai excluir, por questão econômica, os mais humildes de serviços... Que hoje são beneficiados por uma tarifa social. Né? Com serviços de água e esgoto. Agora, empresa, para ela se manter pública, ela tem que ser eficiente, né?
Porque não basta, não queremos privatizar, mas também não presta serviço direito. Ela não vai se sustentar. Exatamente. E quem é o termômetro disso é o usuário final. Ele tem que ser atendido na sua expectativa, em quantidade e qualidade, senão a empresa ela não vai se sustentar, né? Então, não basta dar lucro e passar parte desse lucro para a prefeitura, que é muito importante como acionista, porque esse dinheiro ela aplica, por exemplo, em educação, saúde, o que seja, mas é importante também que a empresa seja eficiente como empresa pública, né? Porque não se pode defender que a empresa seja estatal por uma questão ideológica, mas sim por uma questão de eficiência. Então, a gente busca ser eficiente, transparente, né? E aplicar da melhor forma possível os recursos, de tal forma que a cidade possa ter bons serviços de saneamento que impactam as nossas vidas. Se nós não tivéssemos saneamento, muitos de nós que estamos aqui nessa sala hoje, né, estaríamos eventualmente doentes, trabalharíamos menos e que tem um impacto também nas crianças que aprendem menos, né? Então, manter serviços de qualidade é um desafio que fica para a sustentabilidade, que sustentabilidade também é isso de uma empresa, ela preservar ao longo dos anos. Mas nós estávamos falando aqui, né, que eu sou um grande leitor da Tribuna de Minas desde o seu nascedor, e faço isso estando em cargo público ou não estando, porque eu gosto das coisas da minha cidade, né? Com certeza. Nessa questão que ela é colocada, a gente tem que ver que tem que buscar a eficiência dos serviços públicos, porque senão vai chegar um ponto que haverá uma pressão social no sentido seguinte: olha, o serviço não é de boa qualidade, a solução, então, é passar para a iniciativa privada. Sim, com certeza. Então, daí a importância da eficiência, né? Exatamente, para a sustentabilidade da empresa. Porque se a gente for pensar Juiz de Fora, né, qual empresa de Juiz de Fora tem 100 anos? Se você olhar hoje, não tem. Eu tenho dificuldade né, mas a Cesama está com 58 anos. Eu sou passageiro lá. Mas todos nós somos passageiros, né? Todos somos passageiros. Mas gostaria, né, de, ao longo, quando passar essa minha fase e tiver outros trabalhando, que trabalhem para que ela seja sustentável no tempo, inovando tecnologicamente, buscando se manter moderna, igual agora nós estamos contratando, né, uma agência virtual, né? Por quê? Tem agência de atendimento lá, mas ela não vai deixar... Explica para a gente aqui, agência virtual, que tipo de trabalho ela vai desenvolver? Ela vai desenvolver todos os trabalhos que são feitos presencialmente hoje pela Cesama. A Cesama tem contatos como o 115, a pessoa liga para lá e reclama. Tem o WhatsApp, que é um número que a pessoa liga e tem acesso a vários serviços, e tem o atendimento presencial que tem que ser mantido para uma parcela da população que não tem tanto acesso à internet. Mas outros tantos podem, por exemplo, pedir a mudança do nome da ligação pela internet por uma agência virtual, pedir uma segunda via pela agência virtual, pedir um levantamento de um serviço pela agência virtual, sem ter que ser necessário, né, ir na Cesama. Isso vai facilitar. Isso aí muito. Caiu de moda, né, Júlio? Hoje você pode fazer esses trabalhos todos, como você está indicando aí, de forma virtual, que é bom para todo mundo, né? Todo mundo. Para a empresa, porque ela já tem o pedido ali imediatamente, sem passar por questões burocráticas, e principalmente para o consumidor, que dentro de casa ele já faz o acionamento pelas redes sociais ou pela essa agência virtual. E hoje a gente ainda não tem essa agência virtual. Então, é um ponto que nós reconhecemos com deficiência e estamos lutando, né, para implantar, porque é uma modernização. Outros pontos são extremamente modernos, como, por exemplo, em São Mateus nós temos o controle operacional da cidade como um todo. Se fala assim, está faltando água lá no bairro Nova Era. Nós temos... No sistema de telemetria, a gente sabe como estão os reservatórios, como estão como estão as diferentes vazões nas redes, né? E podemos, muitas vezes, corrigir pelo centro operacional.
Então, a parte operacional, ela evoluiu, mas a parte comercial precisa evoluir igualmente. Mas essa é a dinâmica das cidades, né? Sim. As cidades hoje, é a dinâmica do próprio mundo hoje. O que hoje é moderno, amanhã já não é tanto, não é? Basta você comprar, por exemplo, um aparelho celular. Passa 6 meses, já lançaram outro e assim você vai ficando para trás. É a dinâmica do mundo. As informações também são em tempo real. Enfim, as empresas também têm que fazer esse acompanhamento. E o que você está dizendo para a gente é exatamente isso. A Cesama está fazendo isso. E precisamos fazer mais, porque eu fico imaginando o maravilhoso mundo que vem pela frente, né, das cidades inteligentes, com em cada poste nós teremos o sensor, né? Juiz de Fora já assinou o protocolo para a implantação do 5G, né? Então, com isso, os nossos serviços de saneamento também serão alterados. É a gestão do trânsito, é a gestão do saneamento, é a gestão da segurança pública. As cidades, elas têm que embarcar em tecnologia para fornecer melhor qualidade de vida a toda a população. Isso é um desafio das cidades do mundo todo. Algumas estão mais avançadas. Sim. E nós estamos caminhando nesse sentido também. Eu quero te agradecer porque você inaugura esse projeto da Rede Tribuna de discutir um fórum de sustentabilidade, porque o mundo está avançando a cada dia e a gente tem que fazer esse acompanhamento. Mas não basta esperar as coisas acontecerem, a gente tem que pensar antes. E o objetivo desse fórum é exatamente esse, e você, com a capacidade técnica, profissional e ética, que eu acho que é fundamental a gente colocar aqui, é um nosso precursor na abertura desse projeto. Por isso que eu quero te agradecer muito pela gentileza em reservar parte do seu tempo, aliás, essa manhã inteira que nós estamos conversando aqui, para nos atender. Olha, eu quero te agradecer muitas palavras que você disse, né? Muito obrigado mesmo, né? Quero te falar que foi uma honra, não sabia que estava iniciando aqui, né? E convidar você e a todos os demais para o dia 31 de maio, às 11 horas, ali embaixo do viaduto Augusto Franco, a gente vê o funcionamento das bombas, né? Que efetivamente o início do tratamento de esgoto da cidade em grande monta, né? Foram meses de muito trabalho e que eu não posso deixar de homenagear todos aqueles que trabalharam nessa obra, muitas vezes em condições muito difíceis, profundidades de quase 5 metros, né? Presos em rapel, né? Com pouco oxigênio, né? Então, foi um desafio muito grande, o empenho de toda a empresa, de todos os terceirizados que ali trabalharam, né? Foi um esforço muito grande. Eu vou dizer que foi trabalho onde não teve sábado, não teve domingo, né? Mas, ao ver que a cidade resgata uma dívida que tem, não totalmente, que vai levar décadas, mas começa a tratar o esgoto em larga monta, né? Nos traz muita alegria de estar fazendo parte dessa história, né, que não começou com a gente e nem termina com a gente. Mas a gente passa pela história. Júlio César Teixeira, diretor-presidente da Cesama, muito obrigado por nos atender o nosso convite e inaugurar esse projeto. E eu quero agradecer especialmente a você que está acompanhando pelas nossas redes sociais e por várias plataformas esse início de jornada. Esse fórum que nós estamos inaugurando hoje, o Fórum de Sustentabilidade, terá desdobramentos, outras entrevistas, porque faz parte da dinâmica da vida discutir o futuro sem perder a base do passado e sem viver o presente. Muito obrigado a todos.